Olá, chegamos para um episódio do nosso 24Cast, que é o nosso podcast semanal que trata assuntos de Bitrix 24 e vários outros temas que estão super ligados de alguma forma. Lembrando que o 24Cast passa por aqui toda semana, geralmente às quintas-feiras. E se você ainda não está inscrito aqui no nosse canal no YouTube, se inscreve. Se estiver no Spotify, se inscreve também, né? Porque você vai ser notificado de novos episódios e deixa lá 5 estrelinhas pra gente, sempre ajuda. E lembrando que o 24Cast tem uma parceria da Sonax, que é o nosso parceiro de telefonia. Tem lá no Marketplace do Bitrix o aplicativo que você baixa, testa por 14 dias, e a Sonax tem uma telefonia de altíssima qualidade, integrada, transcrição de voz, ligação preditiva e uma série de coisas, tá bom? Olha só, o episódio dessa semana eu bati um papo com o Diego. Deixa eu copiar o nome dele aqui, ou produção, o sobrenome dele é meio difícil. Diego Minoni, ele é da Pluga. O Diego é head de marketing da Pluga, e a Pluga, para quem não sabe, é um importante player aqui brasileiro de integração, semelhante a Make, N8N, só em termos de referência, mas ela é muito importante porque tem um monte de aplicação lá que você pode integrar. E o Bitrix foi uma das plataformas que mais pediam, inclusive, lá no Pluga, e eu conversei com o Diego há muito tempo atrás, e quando a gente conversou de uma possível parceria e tudo mais, e quando eu descobri que o Bitrix já estava disponível no Pluga, eu falei, opa, temos que trazer isso, avisar a audiência e o ecossistema. Se liga só então no bate-papo que eu vou ter agora na sequência com o Diego, onde a gente conversou sobre integração. A gente vai conversar, né, sobre integração, como o Pluga tem ajudado o ecossistema brasileiro, né, para facilitar integrações e por aí vai. Confere comigo o bate-papo. Ô Diego, cara, primeiro obrigado aí por achar um tempinho para a gente bater o papo. A gente já se fala há algum tempo, né? Inclusive, acho que na outra vez que a gente falou de skate, falou de música, falou sobre muitas coisas, mas foi lá no off. Mas antes de falar da Pluga, Diego, eu queria que você falasse um pouco da tua trajetória, porque ela é muito bacana a tua trajetória na Pluga também, né? Hoje você está como head de marketing, mas nem sempre foi um head de marketing. Cara, fala um pouquinho da tua carreira aí e, mais uma vez, bem-vindo ao 24Cast. Fala, poxa, eu que agradeço pelo convite, pelo espaço aqui, contar um pouco, não só da Pluga, mas também um pouco sobre mim aqui. Contando um pouquinho da minha trajetória, né? Vou voltar aí bastante no tempo. Bota tempo vai ser novo, não vai ser tão bastante assim. Bom, comecei a trabalhar bem cedo. Comecei trabalhando com moda, depois eu fui trabalhar no e-commerce, e aí eu acho que eu gosto de partir do lugar do e-commerce, porque foi onde me deu muito know-how assim, de negócio, que eu tive um pouco do lado do empreendedor em que a gente acaba atendendo muito aqui na Pluga. Então ali me deu foi uma escola assim, de aprender a vender, a vendas, a produto de fato, a pensar uma campanha. E era um e-commerce super nichado, super difícil. E aí, só para contar para a galera aqui, era uma loja que vendia produtos de inverno no Rio de Janeiro. Pois é, no Rio de Janeiro. Tá. Então a gente vendia roupa. Parece até nonsense, né, cara? No Rio de Janeiro. Era um público que viajava fora, obviamente, né? Não ia usar no Rio. Então ali foi uma baita escola, aprendi desde quais fluxos o e-commerce poderia adotar e implementar isso ali dentro, o que foi ótimo. Depois eu comecei a, de fato, entrar no mundo das startups. Então, primeiro uma startup de turismo, depois fui para uma startup bem B2B, de identidade visual. E aí, então, ali eu me encontrei falando, cara, aqui está o meu público, aqui está a galera que eu curto falar, que é o empreendedor. Acredito muito que é uma forma de mudar o mundo, é uma forma de você gerar mais emprego, ajudar o empreendedor a crescer ali também. E aí, entrei na Pluga. Mas quando cheguei aqui era tudo mato, né? Eu entrei para cuidar do marketing. Exatamente isso, né? Porque o tempo que você está aí é mais ou menos o tempo que a Pluga está no mercado? É mais ou menos. A Pluga vai fazer 11 anos, agora no final de agosto, e eu vou fazer 9. Então eu entrei na Pluga, ela bebê, né? Tinha 2 anos. Eu lembro dos primeiros clientes ainda, a gente estava fechando os primeiros clientes aí da Pluga. E já aí, era a mesma tese de hoje, Diego, ou mudou no meio do caminho? Porque 11 anos, falar sobre a IPS, falar sobre a integração, ainda é uma parada muito nova. Eu sei que nós vamos entrar nisso, mas ainda só para seguir na tua carreira. Sim, hoje a gente fala de outras coisas que na época, há 11 anos atrás, não falávamos, como por exemplo a gente de IA. Isso realmente é um tema novo para a Pluga, para o mundo, né? Verdade. Mas a IPS desde o começo.
E aí, já trazendo um pouco para esse começo, né? Quando você entra numa empresa pequena, uma das primeiras pessoas ali, você é marketing, atendimento, vendas. Sim. Você é um pouco de tudo. Então, foi uma baita escola também para aprender mais sobre o nosso público. E aí, já entrando um pouco na parte de conteúdo, de marketing lá de trás, né? Hoje em dia está muito mais fácil falar sobre integração de sistemas. As pessoas estão buscando sobre a integração de sistemas. É verdade. Mas lá atrás a gente tinha que explicar o que era integração, o que era um CRM, o que era um RP, qual meio de pagamento funciona melhor para o seu negócio, explicar taxas de meio de pagamento. Hoje em dia não, hoje a gente consegue ser muito mais cirúrgico e falar, cara, como que eu faço para integrar e criar conteúdos do tipo como integra Bitrix com um Facebook Lead Ads, com um TikTok Ads, com uma planilha, com, enfim, com MCP. Então, hoje em dia a gente consegue trabalhar o nosso produto, o conteúdo mais voltado para o nosso produto. É até mais cool, produto. Né, cara? O assunto ficou até mais cool de alguma forma, né? Ficou. Ele era mais pesado, assim. E aí, falando ainda para fechar o assunto da tua carreira, aí você chegou, foi mais um cara que precisa trocar a lâmpada, eu tô aqui também, mas em que momento que você pegou e falou, cara, agora eu sou marketing e é daqui em diante que a gente segue? Eu acho que dá para considerar isso nos últimos 7 anos. Legal. 6, 7 anos que foi que eu falei, não, agora eu toco marketing aqui, eu parei de olhar outras áreas da empresa, eu tenho ainda muita interlocução, acho importante marketing, interessante interlocução com atendimento, com vendas, com produto, ainda mais sendo um SaaS. Então a gente troca muito, então a gente hoje ainda mais, porque a gente, para produzir conteúdo, a gente vai no time de atendimento e pergunta, cara, o que os clientes estão perguntando, quais são as dúvidas que os clientes estão tendo para a gente poder gerar conteúdo para postar em rede social. Então a gente ainda fica bem próximo das outras áreas, mas eu não estou mais na operação. Eu estou mais como na interlocução ali para trocar, aprender o que está sendo dito. Muito legal. Até quando você fala de conteúdo, né? Eu já consumi alguns conteúdos seus. Aliás, o Diego, ele estava essa semana mais ou menos com um problema de saúde, tá aí com a voz um pouco diferente. Quem já viu o conteúdo dele sabe que a voz dele tem que ser diferente, então pode tomar bastante água aí, tá? Eu já consumi muito conteúdo seu lá, Diego, no YouTube de vocês. Tem até conteúdo seu, por exemplo, explicando o que é CRM. Né? Vocês tiveram muito esse trabalho educacional e tudo mais. E aí, para a gente já engatar, fala exatamente qual é o problema que a Pluga surgiu para resolver no mercado. Por que eu tô falando isso, né? Esse episódio, ele poderia ter sido gravado há algum tempo atrás, muito tempo atrás. Mas a gente esperou porque teve novidades da Pluga até em relação ao Bitrix, mas a gente falar a sequência. Mas talvez para quem nunca ouviu falar na Pluga, mas para mim é um dos importantes players nacionais, importante e talvez o mais importante no que vocês fazem, queria que vocês explicassem para quem não conhece vocês, de fato. Legal. A Pluga é uma plataforma há 11 anos aí, uma plataforma de integração de ferramentas, de sistemas que as pessoas usam no dia a dia delas, no trabalho delas, né? E também, hoje, aí já é algo mais novo, que isso não é 11 anos, permite a criação de agentes de IA e fluxos com IA também no meio. Então, só para exemplificar, né, eu gosto de pensar muito coisas do básico até coisas mais avançadas. Eu tenho um formulário que toda vez que é preenchido, uma pessoa pega, às vezes pode aquele formulário e coloca dentro de um CRM, dentro do Bitrix, né, um formulário para geração de leads. E aí o ser humano vai lá, exporta aquelas informações e importa lá no Bitrix manualmente. O que a Pluga faz é conectar essas duas ferramentas para que elas conversem entre si e elimine esse trabalho de ficar copiando e colando dado de um lado para o outro, até porque a gente sabe que isso pode gerar algum tipo de falha, né? Algum dado ir errado, preencher um campo errado e tudo mais. Então você vai conectando essas duas ferramentas. O legal da Pluga é que você não precisa ter conhecimento técnico para fazer isso, a plataforma é bastante intuitiva. Você seleciona o gatilho, seleciona depois a ação, as ferramentas que você quer conectar, faz o mapeamento ali dos dados, então você diz, eu quero que o nome, que a resposta nome que a pessoa respondeu lá no formulário preencha o campo nome lá do meu CRM. Telefone, que a pessoa colocou lá no meu formulário, preenche o campo telefone. Então você vai fazendo esse depara ali, esse mapeamento,
e pronto, sua automatização, sua integração está feita. Esse é um exemplo de integração bem simples, né? Sim. Mas tem N outras aí, e mais complexas. Aí tem casos muito legais de pessoas que, quando uma oportunidade chega em uma etapa do funil, eu quero que o contrato já seja gerado automaticamente via, sei lá, ZapSign da vida, e mande para o cliente assinar, e quando o cliente assinar o contrato, que já volte o lead, o contato numa outra etapa do funil, sendo atualizado numa outra etapa do funil. Então, dentro da Pluga, você consegue montar esses fluxos, essas automações, para que esses fluxos aconteçam de forma mais automatizada. Sim, é muito eficiente, né? E aí essa eficiência, aí vale lembrar que há 11 anos atrás isso era muito novo no mercado brasileiro, existiam os players internacionais. É basicamente uma forma de você construir uma integração, uma automação sem um técnico, né? Uma pessoa, Exato. Talvez com um pouco de growth, com a ajuda de vocês também, que eu sei que a gente vai falar até disso aqui no episódio, consegue ganhar muita eficiência usando a plataforma de vocês. Então, realmente é um grande divisor de águas, é uma coisa sensacional. Uma coisa que eu percebi, né, eu acompanho a Pluga há muitos anos, no decorrer dessa jornada, desses 11 anos, vocês sempre tiveram esse diferencial de ter muita ferramenta nacional, né? Então, as ferramentas, os players nacionais, sempre foi um grande diferencial lá dentro. Mas eu também acompanhava, que até quando a gente se conheceu, e vocês tinham, até deve ter ainda esse painel onde eu poderia votar nas futuras ferramentas que vocês iam adicionar, e o Bitrix sempre esteve lá. Isso foi muito bacana. Em que momento que vocês entendem, agora chegou a hora também de trazer Bitrix para o jogo? Eu não sei como funciona exatamente esse lugar, né, de selecionar qual é o play, e eu entendo perfeitamente isso também, né, porque o Bitrix também foi tomando muito corpo no país, né? Legal. Hoje, todas as integrações que a gente desenvolve são feitas pela gente. Então, é realmente nosso time de tecnologia e de produto que monta as integrações, e isso faz com que... Quando você fala desculpa te cortar, Diego, mas quando você fala de integração, é preparar as ferramentas que estão lá dentro, né? Isso, exato. Então, todas as ferramentas que estão disponíveis da Pluga, foi realmente o time da Pluga que as integrou no nosso hub, que as colocou no nosso hub ali. E uma das formas que a gente acompanha o interesse das pessoas é justamente votação, ou então chamados com a nossa equipe de suporte. E há um tempo, a Bitrix vem sendo solicitada aí, e chegou o momento. A gente sempre priorizou ferramentas que tivessem um volume legal de pessoas pedindo, e também que a gente conseguisse entender como que funciona aquela ferramenta. Que aí vira um diferencial nosso também, que a gente quer trazer a integração o mais fácil possível para a pessoa depois conseguir fazê-la. Então, a gente espera entender também como funciona essa ferramenta ali, como funcionam as lógicas dela, quais são as demandas de integrações que ela tem, se casam com as outras integrações que a gente disponibiliza dentro do nosso hub, com as outras ferramentas que a gente disponibiliza dentro do nosso hub, para então adicioná-la à nossa loja ali de apps. Então, muito feliz que a Bitrix está aí, está sendo bastante usada também pela galera. Legal. A galera está usando a Pluga, está usando o Bitrix, está conectando o Bitrix com um monte de coisa, com ferramenta nacional, com ferramenta internacional. Fico feliz também. Bem legal. Hoje, curiosidade mesmo, os players nacionais continuam sendo dizer assim, os preferidos da galera na Pluga ainda? Olha, tem um mix aí tem um mix, porque existem os players nacionais, que a gente pode falar muito de RPs, de meios de pagamento. Sim, como Conta Azul, Asas. Exato. Aí, né? Sim. PagBank, Mercado Pago, boa. Enfim. Que nem é nacional o Mercado Pago, né? Argentina. É verdade. Eu fiz essa pergunta, mas de fato a gente usa muita ferramenta que não é nacional, vamos chamar assim, né? Então talvez a minha pergunta poderia ser assim, o preferido da galera é integrar ferramentas mundiais com essas ferramentas nacionais, porque a gente já tem aqui no Brasil, quando a gente fala de RP, de pagamento, a gente tem muito diferencial no Brasil por conta das nossas peculiaridades, né? Talvez vai muito mais nessa linha, sabe? Exato, é por aí. Então é legal ver sair da caixinha, porque quando você pensar, uma integração de financeiro vai ser o quê? Vai ser pagamento aprovado, eu vou mandar para o meu RP. E aí é legal, deixa eu ver aqui quais são as integrações que as pessoas estão fazendo com o Bitrix.
uma venda foi concluída, então eu vou criar uma venda lá no meu RP, um contas a receber, um contas a pagar. Então, ou então vou criar uma cobrança no meio de pagamento quando chegar numa determinada etapa. Então é legal ver essas conexões aparecendo também. Sim, sim. E hoje vocês têm lá do mais básico ao mais avançado, né? Porque pelo que eu sigo acompanhando, você tem muitas possibilidades lá dentro, né? São mais de 120 ferramentas integradas nativamente, digamos assim. Na verdade, mais de 100 nativamente. Tem módulo de HTTP Request, de Code, de Webhook, que permite integrar isso, né? Com qualquer outra ferramenta disponível praticamente no mercado. E também, hoje em dia, na Plug, a gente tem funcionalidades que dá ainda mais poder para quem quer criar integrações. Então, uma funcionalidade muito específica que a gente tem para CRMs, como a Bitrix, é sorteamento entre vendedores. Então, verdade, que a gente chama da fila, né? Então, um lead foi gerado, você não quer mandar sempre para o mesmo vendedor, você quer rotear ali entre os vendedores, né? Rodar a fila ali entre os vendedores. Então, dentro da Plug existe essa funcionalidade de sorteamento, filtros, roteador, né? Então, se alguma coisa acontecer, faz esse caminho, se outra coisa acontecer, eu quero que siga esse outro caminho aqui. Então, o produto ele foi criando mais corpo também para sair daquela integração só do A para o B. E sim você conseguir pensar no workflow e montá-lo dentro da Plug. Diego, como é que você vê, eu sei que é opinião mesmo, tá? O nível de maturidade hoje da galera que usa Pluga, né? Se diz, por que eu estou perguntando isso, né? Eu, como profissional também aqui de tecnologia, que implementa a Bitrix, vejo que a gente tem em algumas indústrias ainda uma maturidade que está um pouco distante de tecnologias, ainda que a gente vai falar um pouco aqui já de IA, MCP e tudo mais, mas eu vejo que tem profissionais que não vão mais para esse lugar, preferem terceirizar para alguém fazer, mas tem muita gente que hoje gosta de colocar a mão na massa, né? Eu gosto de ir lá, eu mesmo fazer. Como você enxerga hoje o mercado em relação a isso? É muito legal porque estou há 11 anos nesse mercado, né? Então eu entrei para falar de integração, de iPaaS, quando parecia que eu falava a palavra integração, que eu tinha jogado uma bomba na sala e todo mundo saia correndo. Acredito. Tipo, não tenho dev, não tenho orçamento para fazer isso, não tenho conhecimento técnico. Eu fico, não, mas calma, existe uma forma... Não quero saber, é muito difícil, deixa eu colocar meu dev aqui na call, e aí o dev nem... Depois a pessoa chega à conclusão de, putz, nem precisava. É bem mais fácil do que eu pensava, né? Então, há 11 anos atrás, há 7 anos atrás, digamos assim, era muito mais difícil. Hoje em dia eu percebo que as pessoas, às vezes, não sabem ainda como fazer algo, mas elas pelo menos sabem o que elas querem fazer. Obviamente tem pessoas que nem isso, nem nesse passo ainda estão, e o bom da Plug ser bastante intuitivo é esse, que ela vai descobrindo ali como que funciona. Mas eu vejo um mercado muito mais maduro, um mercado que hoje, se eu falo de conectar ferramentas, as pessoas já entendem. As ferramentas também já entenderam o valor disso, né? Então, a própria Bitrix já entendeu o quão valioso cara, oferecer uma integração para o usuário dela, não ficar pedindo para o usuário exportar e importar contatos dentro do CRM. Concordo. Então, acho que o mercado como um todo, tanto das ferramentas quanto dos usuários, evoluíram e hoje em dia estão demandando cada vez mais. E aí, com IA, com MCP, o que está acontecendo, as pessoas já querem testar e acho que já deu para sentir um pouquinho do gosto da tecnologia, da automação ali no dia a dia e querem mais. Já aproveitando o gancho IA, né, eu tenho acompanhado também essa grande evolução, porque a gente teve um mundo de API, que ela ainda continua aqui, né, importante e tudo mais, aí chegou o grande boom das IAs, o que tem sido muito bom para todos nós, né, porque a gente ganhou competitividade, abaixou valores, né, e tem sido muito bom, e agora a gente entrou no mundo MCP, inclusive aqui no próprio canal da CRM Thinking já gravou mais de um conteúdo explicando o que é MCP, o Bitrix já vem disponibilizando MCP, e eu vi que o Pluga também, obviamente, já entrou nesse mundo, já entrou nesse lugar. Qual que é a visão de vocês em relação a esse
mundo que a gente passa a entrar agora com MCP, com IA, com grandes possibilidades de LLM. Cara, é muito... A gente está gravando esse conteúdo aqui em agosto de 26, né? Mas, sei lá, em janeiro não se falava em cloud. Daqui a pouco explodiu, né? A gente vive uma velocidade absurda, né, cara? Daqui a pouco você falou que esse conteúdo está sendo gravado no dia 13 de agosto de 2026. Precisa falar. Dia 13 de setembro de 2026, pode ser que minha opinião já mude completamente, Sim, tá? verdade. As coisas estão mudando e acontecendo muito rápido. Eu acho que diferente de outras tecnologias que surgiram nesses últimos 10 anos, que viveram um hype ali, todo mundo falou sobre elas e pouco tempo depois elas morriam, acho que agentes de IA e IA como um todo, MCP, eu acho que são tecnologias que a tendência é se aflorarem cada vez mais, participarem cada vez mais do nosso dia a dia, não tem mais como voltar atrás. E aí, olhando numa perspectiva de pluga, né, de automação, acho que tem muito a somar. Quando eu penso em agentes de IA, é você dar poder para esse cérebro autônomo ali realizar as ações nas outras ferramentas que você usa. Isso combinado com o direcionamento certo é muito rico. E quando a gente fala de MCP, é você conseguir conectar um monte de ferramentas que você também usa no seu dia a dia com essas plataformas, com essas LLMs poderosíssimas, para ela não ficar só ali no trabalho de escrever um texto, de montar uma proposta, e sim ela conseguir agir também em cima, obedecer comandos diretamente dados ali em outros sistemas. Então, acho que realmente é um universo que não... Hoje eu já fico pensando, como que eu trabalhava ano passado, gente, sem esse negócio aqui? Difícil. Como era difícil. A vida há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, e a gente está meses, há menos de 2 anos trabalhando com inteligência artificial e já super adotamos. É verdade. Ô, Diego, é loucura da minha cabeça, ou já está entre nós, falar que daqui a pouco, usando o cloud com MCP, é possível que o próprio cloud crie as automações ou integrações dentro do Pluga. Estou viajando, é caminho, é possível já, inclusive. Hoje em dia você consegue criar integrações com o cloud dentro da Pluga, colocá-lo ali dentro do seu fluxo e tudo mais. Não posso dar muitos spoilers aqui, mas dentro da Pluga o usuário também vai conseguir criar integrações num modelo muito parecido como que conversacional ali, né, como se ele estivesse conversando com uma IA. Mas sim, eu acredito que cada vez mais isso tudo vai estar unido, sabe? Sim, também concordo. Eu estava na pauta, eu levantei aqui porque eu fiquei pensando, falei, pode ser um caminho, né? Agora, falando especificamente para o nosso público aqui, que é a galera do ecossistema Bittrex, né? Queria que você trouxesse aqui o exemplo, depois aqui, já na sequência, eu vou falar aqui de uma coisa que a gente preparou aqui de presente para a galera do ecossistema Bittrex, mas queria que você trouxesse, na sua visão, Diego, insights, como que a galera, como o pessoal que usa Bittrex, esse sistema pode tirar proveito do Pluga para fazer automações, fazer integrações, não sei quantos outros produtos que tem lá, deve ser muitos lá, centenas, ajuda a galera que tá falando, beleza, tô vindo aqui, entrei aqui no site, Pluga, achei legal, mas me dá exemplos. Legal. Explode aqui a minha mente. Legal. Eu gosto de seguir uma estratégia que um dia eu estava conversando com um consultor ali, que, cara, abriu muito minha cabeça, que é pegar uma ferramenta e colocá-la no meio de uma folha e pensar em todos os processos da sua empresa que passam por aquela ferramenta. Seja ele só passar perto, ou seja ele atravessar aquela ferramenta ali de fato. E a partir disso você montar o teu workflow. Então, beleza, estamos falando aqui da Bittrex, né? Bora botar a Bittrex no meio desse processo. Tá, para uma pessoa, para um lead chegar dentro da Bittrex, o que ele tem que fazer? Ele tem que converter num formulário. Quais são esses formulários? É um Facebook Lead Ads, é um formulário do Typeform, é um formulário que está no meu site, pronto. Você já desenhou aqui um pequeno workflow.
Então, toda vez que um formulário é preenchido, eu quero trazer essa pessoa para a Bitrix. Tá. Depois que chega na Bitrix, quais são as automações que você precisa rodar ali e que você precisa conversar com outras ferramentas ou com outros setores? Tem todo o pipeline ali, todo o funil a ser seguido do Bitrix, só que quando chegar nessa etapa aqui, eu preciso que o lead assine um contrato. Tá, então vamos embora. Qual é a ferramenta de contrato que seu lead assina? É ClickSign. Beleza, então vamos embora colocar a ClickSign aqui, passando pela minha ferramenta principal, né? Então, ClickSign, quando chega nessa etapa, tem que assinar o contrato ali. O contrato foi assinado, eu tenho que atualizar essa oportunidade do Bitrix. Será que dá para automatizar isso? Dá. Então volta com essa informação para o Bitrix. Contrato 100% assinado, volta para o Bitrix e aí vai mover de etapa. Moveu de etapa, tem que mandar uma cobrança para esse meu cliente. Mandou a cobrança, tem que abrir uma outra ferramenta? Então vamos embora pensar num fluxo aqui em que dê direto para quando a oportunidade for movimentada, já gerar a cobrança ali no Asas, meu por Asas. exemplo. Né? Beleza, a cobrança foi gerada, foi paga. Voltou para o Bitrix, atualizou a oportunidade. Tem que mandar nota fiscal para esse cliente da cobrança paga. Também dá para automatizar isso. Então eu gosto de pensar em montar o workflow hoje em dia, pegando a ferramenta principal e colocando no centro, todas as outras ferramentas que sua empresa usa, seja para... beleza, a oportunidade foi ganho, eu tenho que atualizar minha plataforma de automação de marketing. Digamos que use RD Station Marketing. Tem que atualizar lá a RD. Então, manda essa oportunidade, atualiza o status de lead para cliente. Então, fazer esse mapa de todos os apps que a sua empresa usa, colocar um no centro, no caso aqui eu acho excelente colocar o CRM, o Bitrix, no centro desse mapa, porque ele vai ser interlocutor, ele vai conversar com todos esses outros apps em algum momento. Muito bom, ótima ideia. Eu comentei há pouco que ia deixar um presentinho aqui para a galera. A gente estava conversando, queria dar algum presente para a audiência, ou quem quiser testar o Pluga. Eu vou deixar aqui, QR Code, deixa eu ver se está aqui, tá aqui, o QR Code. Então, aqui tem um QR Code aqui na tela, vou também depois deixar no descritivo desse episódio. Então, quem quiser testar a Pluga, tô com uma ideia aqui, achei legal, mas quero testar, ver o que tem lá, acesse esse QR Code. Diego, quem quiser usar o Bitrix agora, quer fazer um teste pelo nosso QR Code, como que vocês podem ajudar? Porque tem um pedaço ali de dias gratuito, né? Ele pode testar sem isso. Uhum. O que mais que a galera aí de Bitrix pode aproveitar essa parceria? Legal. Explicando até um pouquinho como funciona o modelo de negócio, né, da Pluga. Boa, importante. A gente tem 7 dias de período gratuito, então você pode usar todas as funcionalidades do produto como se fosse um cliente durante 7 dias, mas a Pluga também é um freemium. O que é um freemium? É uma plataforma que permite você ter um plano gratuito, você usar sem pagar, como um Canva da vida, né? Que você consegue usar sem pagar, criar seus designs ali sem pagar. No entanto, se você tiver um volume maior uma demanda maior e volume maior de eventos, de dados que precisam ser transferidos de uma ferramenta para outra, aí sim o ideal é você assinar um plano da Pluga. Para esse bate-papo aqui, o que pensei em trazer? Dentro da Pluga a gente tem um produto que é ajudar na implementação. E para quem estiver assistindo essa live, quem estiver ouvindo aqui o podcast e ler o QR Code que está na tela e se cadastrar ou pelo QR Code ou então pelo link que a gente vai disponibilizar na descrição também, você ganha uma sessão de implementação, que é um bate-papo durante 1 hora com um dos nossos especialistas que vão te ajudar a implementar as integrações que você quer fazer com o Bitrix. E aí a gente explora todo esse universo, todo esse mapa aí que poderia ser feito, ser automatizado para a tua empresa. Muito bom, é basicamente uma operação quase assistida ali, né, no começo, da orientação de primeiros passos, Exato. Né, porque tem muita coisa lá dentro, né? Tem muita coisa. Às vezes eu brinco com o pessoal, depois que você monta a primeira integração, que você entende como a coisa funciona, você fica viciado, você começa a querer automatizar tudo. Sim, então aqui na Pluga, por exemplo, abrindo aqui o nosso painel para vocês, a gente tem mais de 100 integrações criadas.
automatizações criadas. Então, hoje em dia, tudo que a gente pensa e fazer, cara, fiz mais de 2 vezes, como que eu poderia automatizar isso aqui? Que integração eu poderia fazer? Sim, você ganha muita eficiência, né, cara? Depois que você realmente começa a usar, tem muito ROI, no sentido de que, aquilo ali tinha uma pessoa fazendo, poderia ter erro, né? E quando você, de fato, leva para uma plataforma como Pluga, você, além de ganhar velocidade, você ganha ROI, você tem muitos benefícios, de fato, né? E muito do que a gente tinha problema lá no futuro, um pouquinho antes desses 11 anos que vocês estão, era mais difícil olhar para esse horizonte, né? Hoje, a maioria das ferramentas, que quando elas nascem, ou quando elas são projetadas, elas já são projetadas para estar no lugar como a Pluga, né? Então, isso é muito importante, porque facilita. Até eu sei que muita gente hoje escolhe ferramenta pensando nisso. Tem API, tá na Pluga, tá em lugares semelhantes, aí eu quero, senão eu vou escolher. Então, eu vejo que o mercado amadureceu muito nessa frente, né? É até um ponto que eu falo, a gente acaba conversando muito com as outras ferramentas que a gente integra, né? Esse é o ponto que eu falo, antigamente a Pluga ajudava muito na retenção dos usuários dela. Hoje em dia não, hoje em dia ajuda na aquisição também. Porque o usuário que quer integrar, sei lá, um RP que tá explorando RPs e ele já conhece a Pluga, ele viu que, cara, o Conta Azul tá na Pluga, que ele pode conectar a Bitrix com o Conta Azul, e aí ele já vai lá pro Conta Azul negociar com eles. Se a ferramenta não tiver na Pluga, nem mais passa, porque a pessoa já entendeu que não é mais cabível fazer determinados trabalhos manualmente. Sim, concordo. Então, assim, galera que tá aqui assistindo, ouvindo, se tiver no Spotify, vai estar na descrição. Se tiver com vídeo, vai estar no Spotify também. Claro, aqui a gente está trazendo opções, né? O papel nosso como uma empresa que está no ecossistema Bitrix, é um papel da CRMFIN, como um importante parceiro Bitrix, é trazer para o ecossistema possibilidades e ajudar não só os nossos clientes, mas quem usa o Bitrix 24 do ecossistema ter possibilidades de ganhar eficiência, integrar facilmente. Eu tenho meu time que faz também, mas não é um grande problema, porque às vezes eu vejo uma integração, ela está numa camada tão simples, que eu falo, cliente, acho que é melhor você ir numa plataforma como a própria Pluga, que a gente está trazendo aqui, e construir. Então, eu acredito que, até por ser uma ferramenta nacional, material em português, em reais, etc., pode ser realmente um ótimo caminho para a galera que usa Bitrix, que estava esperando, né? Tem muita coisa nacional lá. Ô, Diegão, quero agradecer muito você aí, cara, pela disponibilidade, pelo bate-papo. Muito feliz em a gente ter conseguido gravar, sou muito fã da Pluga, que vocês fizeram no mercado nacional. Talvez pouca gente que talvez não conhecia não sabe a importância que você falou, é muito real. Eu sei de muita plataforma que evoluiu, cresceu no mercado, porque tinha a Pluga como sustentação, com integração, e as empresas confiaram nisso, e muito feliz de fato de poder agora dizer, o Bitrix agora está lá na Pluga, então se você quiser, eu quero testar, tá aqui o QR Code, usa o QR Code, você vai lá, cria sua conta, vai ter a sua horinha ali assistida, né, para pegar e dar os primeiros passos. Então, agradecer já ao time da Pluga aí por ceder esse presente aí para a nossa audiência, tá? Eu que agradeço pelo espaço novamente, e qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer ponto que vocês queiram trazer, manda uma mensagem lá no nosso post, nosso time está à disposição para ajudar. Pode mandar também uma mensagem no LinkedIn. Eu ia te perguntar isso, você está sempre ativo no LinkedIn lá também, né? Tô lá. Poderia estar mais ativo, mas eu tô lá. A gente coloca aqui no descritivo também o link do seu LinkedIn, galera que se quiser conectar, saber sobre a tua carreira, sobre marketing, também fica isso. Então, Diegão, leva o meu abraço para todo o time da Pluga, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, obrigado por você ter um tempo ali dentro desse roadmap de vocês para colocar o Bitrix lá dentro. Tenho certeza que vai ser muito bom para todo o ecossistema aqui que usa Bitrix, tá? Valeu, muito bom. Valeu, eu que agradeço, Mauro. Fechou. Valeu, obrigado. Abraço, Diego. Vocês viram que o bate-papo com o Diego foi sensacional, né? Primeiro que o Diego tem uma vasta experiência, tem uma história muito bacana na própria Pluga, e mais que tudo também, né, trazer esse cenário onde a gente tem mais opções no mercado agora para integrar a Bitrix, né, além de outras plataformas também, então é bem importante. MCP, IA e todas as possibilidades que o Diego trouxe foi bem importante. Bom, não esqueça, se você não está inscrito ainda no canal, que se inscreve, a gente passa por aqui geralmente, semanalmente, às quintas-feiras, e sempre com bons convidados aqui no nosso querido 24Cast. Obrigado e até o próximo episódio.